Novamente no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, tempo chuvoso para este duelo entre leirienses e dragões, com a equipa da União de Leiria à procura do primeiro triunfo do ano de 2011 em casa. O Futebol Clube do Porto à procura de igualar o melhor registro da temporada, 11 vitórias consecutivas no campeonato português. Entrada das equipas no relevado do Magalhães Pessoa, relevado que pode levantar, Filipe Lopes Gonçalves, alguns problemas, porque de facto tem chovido muito em Leiria. Este é um relevado que tem alguma tradição de problemas, de não estar nas melhores condições, aparentemente, e antes de começar a partida até está com um bom aspecto, não parece ter grandes problemas o relevado, mesmo depois do aquecimento dos jogadores das duas equipas, mas está obviamente encharcado, colocará algumas dificuldades aos jogadores. Vamos ver também como se comporta com o decorrer do jogo. Não há muita gente nas bancadas do Magalhães Pessoa. Daqui a pouco então arranca esta partida. Leiria com Gotardi, Hugo Gomes, Bruno Miguel, Paulo Vinícius, Zé António e Patrick. 5 defesas, Marcos Paulo, Iturra, Ruben Brígido, Kaká e Fabrício. É este 11 da equipa de Pedro Caixinha. Ouvíamos também a equipa de arbitragem liderada pelo bracarense Cosme Machado. Quanto ao Futebol Clube do Porto, com algumas novidades, vemos uma delas, Maicon, Porto com Elton, Fuchile, Rolando, Maicon e Álvaro Pereira, Guarín, Bellucci e Moutinho, Hulk, Varela e Falcao, 11 de André Vilas-Boas para o duelo com a União de Leiria. Vemos também os bancos de suplentes, com destaque no Futebol Clube do Porto para o regresso de Mariano Gonçalves, com destaque na União de Leiria para o regresso de Panadetti Guiri às opções de Pedro Caixinha. Daqui a pouco então o arranque da partida. Não sei, Filipe Lopes Gonçalves, se há alguma possibilidade de reportagem antes do jogo ou não. Eu vou tentar chegar perto de Pedro Caixinha, o técnico da União de Leiria, muito rapidamente, antes que a partida se inicie, e numa altura em que também reparo alguns reencontros. Elton de regresso a Leiria, ele que se transferiu para o futebol português, precisamente para o clube leiriense. Pedro Caixinha, muito rapidamente, boa noite. Uma equipa com 3 defesas centrais, digamos assim, um pouco também a tentar controlar os homens de ataque do Porto, que normalmente causam muito perigo. Não, é apenas uma estrutura diferente daquela que apresentamos habitualmente, faz parte da estratégia do jogo. Vamos ver, é isso que estamos à espera, é que resulte. Esperançou-se também numa reviravolta nos resultados em casa. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Pedro Caixinha, também obviamente com uma palavra de esperança para este jogo, depois das 4 derrotas sofridas nos últimos 4 jogos neste estádio Magalhães Pessoa. Nesta altura, no centro do relevado, Elton e Bruno Miguel, os dois capitães das equipas, e tudo apostos, ou quase tudo apostos, para o início da partida. Elton, que, recorde-se, transferiu precisamente da União de Leiria para o Futebol Clube do Porto no final da época 2004-2005 e cumpre agora a 6ª temporada nos Dragões. Ele que antes de viajar para Portugal foi campeão brasileiro no Vasco da Gama, guarda-redes internacional brasileiro. Aliás, a União de Leiria que tem de alguma forma tradição com guarda-redes brasileiros de qualidade. Elton um caso, Fernando, que também aqui passou, o mesmo se passou com Fernando, e este Gotardi, que é titular desde a 2ª jornada, roubou o lugar a Teoricic e tem sido também uma das figuras em destaque na formação de Pedro Caixinha. Aguarda-se das balizas sempre bons guarda-redes. Este Gotardi não foge à regra, conseguiu relegar para o banco de suplentes o Teoricic, o internacional sérvio. Aquilo que nós conhecemos e dos jogos que temos visto, é um jovem de grande valor, de grande potencial, dando tanto seguimento àquilo que tem sido a União de Leiria nos últimos anos, com guarda-redes de grande valia. Um bom guarda-redes, um dos melhores guarda-redes da Liga Zona de Sagres, não temos dúvida. Deixa-me só completar o raciocínio de há pouco, quando falava de Elton. Do outro lado também há um jogador que já vestiu as cores do Futebol Clube do Porto, está agora no banco da União de Leiria. Falo de outro brasileiro, Leandro Lima. Ele que ainda não se conseguiu impor, na teoria seria o dono do lugar após a saída de Silas.
O que é certo é que isso não acontece de forma regular e sistemática, longe disso, e aparece outro jogador brasileiro, aparentemente para pegar destaque como construtor de jogo na equipa lariense, reforço da reabertura de mercado. Falo de Kaká, é o número 29 da equipa da União de Leiria, um jogador que foi campeão do mundo de sub-17, mas enfim, acabou por não confirmar esse estatuto de grande promessa, já tem 28 anos. Início da partida, início do jogo, a confirmar desde logo o esquema de 3 centrais na equipa da União de Leiria. Sim, a confirmar aquilo que nós também já tínhamos comentado, o Leiria a reforçar o seu setor ofensivo com 3 elementos na sua zona central, povoando muito a sua zona defensiva, também com 4 homens no meio campo, de alguma forma também a poder parar este meio campo de Futebol Clube do Porto, porque sabemos que Bellucci e João Moutinho são 2 jogadores de transição muito fortes, muito bons do ponto de vista técnico, qualidade de passe e também com esta característica de poderem aparecer em zonas de finalização. Portanto, claramente o Porto a ter a iniciativa de jogo até face àquilo que é a constituição da equipa da União de Leiria. Vamos ver depois também como é que se vai posicionar esta defensiva da União de Leiria face à equipa do Futebol Clube do Porto, uma vez que o Porto apresenta apenas Falcão na zona central e o Leiria com 3 centrais. É muito possível que aqui o Leiria possa fazer estes 2 centrais, um dos 2 centrais possa cair numa ala, numa lateral, porque senão depois vai ter alguma dificuldade na intermediária com um déficit de jogadores face ao Futebol. Guarín, possibilidade de remate para Guarín, opta pelo passe, pode marcar o Porto fora de jogo. Fora de jogo, assinalado ao ataque portista. Muito bem, Guarín a simular o remate e a descobrir o compatriota em posição irregular, muito no limite. Posição duvidosa de Falcão, que acabou por cabecear ao lado. Falcão, que tem na União de Leiria o seu adversário favorito, contando com todos os clubes por onde passou, marcou em 3 jogos aos leirienses 6 golos, é um registro impressionante, marcou sempre 2 golos nas vezes em que defrontou o conjunto leiriense. Não há outra equipa que tenha sofrido tantos golos de Falcão como o conjunto leiriense. E ficou claramente a ideia após a repetição que estava em linha, havia um jogador em posição irregular, mas sem ação no lance, mas acabou por decidir o auxiliar, uma decisão complicada, mas parecia em linha. Falcão acabou também por cabecear ao lado. Esta novidade, Guarín em vez de Fernando, como unidade mais recuada do meio campo, o que é que pode trazer e o que é que pode tirar à equipa do Porto. E atenção, para já este lance, com Álvaro Pereira a cruzar, a bola a sair, mas dizias... Penso que não vai trazer grandes alterações a este meio campo do Futebol Clube do Porto. O Guarín, normalmente quando joga Fernando, joga um pouco mais adiantado. Eu penso que é um prémio também para Guarín, como dissemos. Aproveita aqui para poder fazer descansar um pouco o Fernando e por outro lado também enfim, dar minutos, dar jogo, dar competição a Guarín. Ele que na quinta-feira fez um excelente jogo contra o CSKA de Moscou e fez até um excelente gol também. É uma posição que não é nova para ele. Portanto, em termos de posição entre Fernando e Guarín, não há grandes alterações. Depois, Bellucci e João Moutinho são aqueles que mais vezes têm atuado neste meio campo do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto apresenta uma estrutura com uma diferença do jogador, mas sem diferenças naquilo que é a qualidade de jogo do Futebol Clube do Porto. Não consegue receber Fuchile, aparece como titular do lado direito. É época difícil para o internacional uruguaio. Não é esta temporada um titular indiscutível, longe disso. Tem sido Romero Saponaro o mais utilizado no corredor direito. No corredor esquerdo, em condições normais, é Álvaro Pereira o dono do lugar. Lançamento para Patrick. E assim a União de Leiria vai ter muitas dificuldades, porque é um esquema de 3 centrais, mas mais do que isso é um esquema com 5 defesas, em que os laterais têm obviamente grandes preocupações com Hulk e Varela, e onde Fabrício está ali quase que desamparado na frente, à espera de qualquer coisa. Sim, do ponto de vista defensivo, o Leiria está com uma equipa muito mais próxima, com 2 setores muito próximos no meio campo e o setor defensivo, com praticamente 9 jogadores no seu meio campo defensivo. Portanto, o Futebol Clube do Porto vai naturalmente sentir mais dificuldade, porque o Leiria, como dissemos, mete muitos jogadores no seu meio campo.
A grande dificuldade depois vai ser, quando ganhar a posse de bola, fazer a transição de defesa-ataque, uma vez que só tem Fabrício na frente, e por aquilo que conhecemos dele, também não é um jogador que tenha muito essa característica de jogar muito bem de costas e que possa segurar a bola para que a sua equipa possa adiantar no terreno. Portanto, parece-nos que essa vai ser a maior dificuldade do Leiria, será na sua transição defesa-ataque, porque do ponto de vista físico, como dissemos, há uma maior segurança com os 5 centrais e os 4 homens no meio campo. Primeiros 5 minutos ultrapassados nesta partida, para já sem oportunidades. Aquele lance de cabeça de Falcao que foi anulado por fora de jogo, foi a única situação. Para já 5 minutos ultrapassados, com o Porto instalado no meio-campo da União de Leiria. Bellucci regressa à equipa, ele que ficou de fora do 11 inicial em Moscovo, frente ao CSKA. Porto que volta a jogar com a equipa de Leonid Slutsky na quinta-feira. Tem para já uma vantagem de 1 golo graças ao pontapé de Guarín. Não consegue sair com a bola controlada a União da zona defensiva. Guarín, fazem-se ouvir os adeptos portistas em Leiria. Rolando e Elton são os 2 totalistas no campeonato na equipa do Futebol Clube do Porto, na União de Leiria. O jogador que agora permitiu o pontapé de baliza, Zé António, é o único totalista na formação de Pedro Caixinha. Defende-se também, parece-me, em relação àquilo que é a estrutura da União de Leiria, como dissemos, esta preocupação de povoar mais a sua zona defensiva, a dar a iniciativa de jogo ao Foco do Porto. O Leiria sabe também que, se aventurar muito em termos ofensivos, um dos pontos fortes desta equipa do Foco do Porto são as transições muito rápidas, quer de Varela, Hulk e Falcão. Portanto, o Leiria não quer ser surpreendido com esse orientamento do terreno, a deixar espaço nas costas, para depois o Foco do Porto poder aproveitar a velocidade pelas suas alas. Aqui um lance em que há claramente falta sobre Marcos Paulo, não assinalada. Hulk. Fuchile. Cruzamento tirado e a bola a sair. Pontapé de baliza para a equipa leiriense. A equipa da União de Leiria, que no melhor momento da época conseguiu ganhar 4 jogos consecutivos. Foi o melhor registro da temporada e, aliás, tirando o Porto e Benfica, ninguém conseguiu mais do que esse registro. 4 triunfos seguidos. Mas atravessa agora um período mais delicado, como já foi referido, com essa dificuldade acrescida de ganhar em casa, onde perdeu as 4 partidas realizadas em 2011, podendo este jogo servir para atingir o pior registro de sempre do clube no principal escalão, se voltar a perder. Nunca perdeu na história do clube 5 jogos seguidos em casa à União de Leiria. Sim, há aqui alguns dados interessantes por parte da União de Leiria, a não querer ficar na história pelos piores motivos, não é? de permitir as 5 derrotas consecutivas. Por outro lado também, penso que tem essa motivação de poder infligir a primeira derrota ao Foco do Porto, ser a primeira equipa a fazê-lo, que até agora ainda ninguém o conseguiu, e depois, também vencendo hoje o Foco do Porto, permite-lhe poder ultrapassar o Nacional e o Sporting de Braga, colar-se na 6ª posição e a ficar a 1 ponto do Guimarães e do Passos Ferreira, e aqui entrar também na luta para um lugar europeu. Portanto, alguns dados interessantes para que a União de Leiria tenha essa motivação de poder vencer esta equipa do Foco do Porto. Tentativa de Guarín. Recupera precisamente o médio do Futebol Clube do Porto, João Moutinho. Varela. Michael. Bola para Moutinho. E recua de imediato as linhas, junta os 4 médios aos 5 defesas de imediato. Mal perde a posse de bola. Sim, e claramente, o Porto vai sentir muita dificuldade. O Santos Leiria está muito confortável, a equipa está muito organizada, há muito pouco espaço. E o Porto vai sentir naturalmente dificuldade em encontrar situações de desequilíbrio e poder finalizar. Uma ação individual
um lance de bola parada, porque através do ataque planeado, da organização do jogo, da forma como está posicionado o Leiria, não vai ser fácil. Não quer dizer que não consiga, porque o Porto tem na frente a Varela, o Hulk e o Falcão, são jogadores que têm essa capacidade também de num contra um poder criar desequilíbrios. Nós conhecemos que uma equipa tão organizada e bem posicionada não vai ser fácil. Pontapé de canto, bem jogado por Fugile. Canto para o pé esquerdo de Hulk. Para já 10 minutos de posse de bola portista, mas sem chegar à baliza de Gotardi. Moutinho, Hulk. Muita força. Dá a ideia que tentou o remate sem o mal ao brasileiro do Porto. Lançamento para Hugo Gomes. E face a esta dificuldade que o Porto vai encontrar, uma das soluções passa precisamente por uns remates de meia distância, quando não se consegue, enfim, através das combinações, conseguir criar situações de finalização, impõe-se aqui que o Porto também possa tentar estes remates de meia distância de forma a poder surpreender o guarda-redes do União de Leiria. E dava agora a indicação o Pedro Caixinha ao Patrick e ao Ruben Brígido para que neste tipo de lances suba um bocadinho, para que haja linhas de passe para o portador da bola, neste caso o Kaká. Rolando. Bellucci. Para já um Porto também muito sereno, sem grande pressa, a trocar a bola para já com pouca velocidade. Moutinho. Ainda João Moutinho. E a bola chega às mãos de Gotardi, guarda-redes que veio do Juventude Caxias, do Brasil. Desviou em Bruno Miguel, dizia eu, que acabou por amortecer a bola para as mãos de Gotardi. Lance simples para o guarda-redes brasileiro. Guarén. Muito espaço agora para Moutinho. Mau passe do internacional português. Pontapé de baliza para a União de Leiria. Pontapé de baliza para Gotardi. E para já um jogo lento em Leiria. Equipa da União que não ganha em casa desde o dia 4 de dezembro. Uma vitória por 3-1 frente ao Sporting Braga. Foi o último triunfo. Zé António. Passe longo de Bruno Miguel. Sem perigo. E assim será um jogo também tremendamente ingrato para o Fabrício, que anda ali à pesca de qualquer coisa, mas não será nada fácil. Difícil, sozinho, no meio dos centrais. Impõe-se também quando a equipa do União de Leiria tenha a posse de bola. Como dissemos, é importante que quer o Gomes e quer o Patrick possam abrir também, para que possam aumentar as linhas de passe para os jogadores da União de Leiria. A não acontecer, fica mais difícil fazer esta ligação defesa-ataque para a União de Leiria. Para já muitos passos falhados de parte a parte. Este lance foi um exemplo disso mesmo. Primeiro Varela perdeu sem falta. Logo a seguir Kaká escorregou e também perdeu a bola. E Bellucci não fez melhor. Um mau passe do jogador argentino, que estará particularmente motivado com a recente chamada à seleção da Argentina, algo que não acontecia desde 2007. Pontapé livre para o Porto. Rolando. Primeiro quarto de hora praticamente esgotado, sem grande história. Hulk. A perder Hulk. Kaká. Bola em Zé António, dos mais experientes desta equipa da União. Atenção a esta perda de bola. Consegue ainda recuperar a posse da equipa leiriense. Para já pouco interessante o jogo.
ritmo muito baixo neste primeiro quarto. Sim, um ritmo muito baixo. Quando há falta de espaço e uma equipa muito atrás, quem tem posse de bola fica sempre mais difícil, mais complicado. No entanto, a equipa que tem posse e com a qualidade técnica do Futebol Clube do Porto impõe-se aqui também que possa aumentar a velocidade de circulação de bola. Tem que jogar mais rápido, um toque, 2 toques, e depois também os homens da frente, quer Varela, quer o Falcão, também aqui impõe-se que possam fazer, enfim, movimentações interiores para, de alguma forma, poder desposicionar a ofensiva da União de Leiria, porque jogando em posição fica mais fácil para E agora uma tentativa com o cabeceamento, desculpa Vítor, a aparecer com o cabeceamento o Fabrício, aliás, com a bola a sair ao lado, uma primeira tentativa da equipa lariense, o cabeceamento fora da grande área, mas não podia fazer muito mais do que fez Fabrício. Dizia eu que se o Porto não aumentar esta velocidade na circulação de bola, aumentar de uma forma mais rápida os passos entre os seus jogadores, e depois se os jogadores da frente também não fizerem estas movimentações interiores, houver mais trocas de posição, por forma a poder desposicionar a defensiva da União de Leiria, se estiverem muito agarrados à posição, fica mais fácil para quem tem que marcar, e neste caso o Leiria com 5 jogadores lá atrás, vai ser mais difícil encontrar espaço. Algum espaço agora Fucile, remata Hulk, encontra Falcão, ainda ao Porto, defesa de Gotardi. Bellucci, no primeiro aviso dado pela equipa portista, com esse dado alguma velocidade na circulação, de imediato a aparecer espaço. Fucile e Hulk, ali um passe involuntário de Hulk, e depois grande oportunidade com Gotardi a negar o golo a Bellucci. Atenção ao Moutinho, ainda João Moutinho. Primeiro aviso dado ao minuto 17. Mais uma tentativa foi rolando, mas velocidade e de imediato o perigo. Nós tínhamos acabado de referenciar isso mesmo, e o Porto aumentou a velocidade no ataque, aumentou a circulação de bola, com movimentações e triangulações, e criou aqui uma situação boa para poder inaugurar. Deixa-me dizer, Rui, que tem maior mérito ainda o Gotardi, porque a visibilidade era de facto muito reduzida no momento do remate de Bellucci. Falcão estava de costas, assistiu o argentino, e depois reflexos de Gotardi foram fundamentais para esta intervenção. Bola em Maicon. A passagem do minuto 17, a primeira situação de perigo real em Leiria, com o brasileiro Gotardi a negar o golo a Bellucci. Fucile, ali à espera da bola, rolando Daniel. Queda do brasileiro. Tenta sair a União. Nesta equipa da União de Leiria há uma promessa clara. Ruben Brígido é de facto um jogador prometedor nesta formação. É um jovem que promete muito. Hoje, e face ao posicionamento, possivelmente vai estar menos em jogo do ponto de vista ofensivo, como ele gosta e como ele sabe. Ele é um jogador que em posse de bola tem esta característica e esta qualidade. É um jogador muito agressivo, visa sempre a baliza adversária, tem personalidade, assume o jogo, mas hoje, jogando mais atrás, naturalmente, vai tendo mais dificuldade. E também, do outro lado, está uma equipa que não lhe concede tanta liberdade como é o Futebol Clube do Porto. Mas é claramente um jovem de grande potencial. E que se estreou precisamente frente ao Futebol Clube do Porto na última jornada do campeonato passado, neste estádio Magalhães Pessoa. Estreou-se com uma exibição fantástica, Filipe, nesse dia. Logo com uma assistência e alguns pormenores que deram nas vistas. Leiria que esteve a vencer esse jogo, o gol de Cássio, mas depois permitiu a recuperação do Porto, que ganhou por 4-1. Na altura com um bis de Falcão. Rodrigues e Guarín marcaram os outros dois. Ataca a União, falta indiscutível. Pontapé livre para a União de Leiria. Falta clara de Rolando. Mas uma falta inteligente, Rui. Penso que foi a única vez que até o momento, aos 19 minutos, que a União de Leiria conseguiu, através de uma ação individual, vencer a oposição dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois aqui foi uma falta inteligente do jogador do Futebol Clube do Porto, que podia nascer daqui um lance de perigo para a sua bola. O árbitro a entender que não havia motivo para punição disciplinar, apenas para sanção técnica. Livre para a União, Kaká para o livre. Bom cruzamento, corta Rolando. Hulk. E a falta sobre Hulk.
leva 27 golos marcados em jogos oficiais, mas não marca há mais de 600 minutos. 8 partidas sem marcar para Hulk, 7 delas completas. Mesmo assim é o melhor marcador do campeonato, tem 19 golos marcados, mais 6 do que João Tomás e mais 8 do que Falcao, terceiro melhor marcador da competição. Ataca Fuchile, Hulk, cruzamento de Hulk, Varela, impede a saída da bola pela linha de fundo, sai pela linha lateral. 20 minutos já jogado, 0-0 com uma oportunidade de perigo até o momento, criada por Bellucci. Lançamento para Hugo Gomes, o jogador algarvio a colocar em Marcos Paulo, recupera o Porto. Bellucci tentava servir Fuchile. E é aqui que tem que claramente utilizar a velocidade na saída para poder explorar algum desposicionamento da equipa portista. Ruben Brígido a perder, sem falta. Varela, Falcao, Guarín, Hulk. A bola chega a Fretti e Guarín. Médio que veio do Saint-Étienne para o Porto. Nunca se afirmou como titular indiscutível, mas tem sido peça importante esta temporada. Já marcou 4 golos. 2 no campeonato, 2 na Liga Europa. Varela. Insiste o Porto. Bellucci. Moutinho. E perante, diria, já lá vamos, Álvaro Pereira, perante este autocarro, o Porto dá-se ao luxo de atacar com os 2 laterais, algo que raramente acontece em competição profissional. Neste caso está a acontecer porque não há ninguém da União de Leiria para surpreender no contra-ataque. Sim, é difícil surpreender no contra-ataque, mas também aqui, até pelas faixas laterais, o Porto sabe que tem 2 laterais que atacam bem, quer Álvaro Pereira, quer Fuchile, são 2 jogadores que sim, incorporam bem nas manobras ofensivas, mas aí o Leiria também tem 2 jogadores que normalmente fazem essa cobertura para não permitir que os laterais possam criar desequilíbrios. Normalmente Kaká ou Itur acompanham Álvaro Pereira, do outro lado é Ruben Brígido, que procura fechar e acompanhar o Chile. Também por aqui, pelas faixas, os 2 laterais, o Porto a sentir alguma dificuldade, tirando aquela jogada de exceção com velocidade que o Porto imprimiu e que criou aquela boa situação. Daqui a pouco já vamos confirmar uma queda de Bellucci na grande área com tímidos protestos de grande penalidade. Já vamos tentar perceber se há ou não motivo para alguma falta. Cosme Machado mandou jogar, o próprio argentino também não reclamou grande coisa. Já vamos tentar confirmar essa jogada. Bola em Maicon. Guarín. Hulk. Falta sobre o Hulk, o árbitro a deixar jogar. Moutinho. Fuchile. Guarín. Cruzamento e corte de Zé António, jogador de Torres Vedras, peça importante na defesa da União de Leiria. Depois o cruzamento a sair fácil para as mãos de Gotardi. Ultrapassada já a primeira metade desta primeira parte. Sem grande história este duelo até ao momento. Com uma equipa instalada no meio-campo da outra, mas também a não utilizar grande dinâmica nas ações ofensivas, e assim o jogo vai-se arrastando nesta primeira parte. Sim, era previsível que isto pudesse acontecer. Nós também na divisão dissemos isso, era previsível que isto pudesse acontecer, que o Leiria, do ponto de vista defensivo, ia se sentir confortável. Os problemas depois poderiam surgir no ganho da posse de bola, fazer essa transição de defesa-ataque, aí poderia ser mais complicado, que é o que está a acontecer. Parece-me que o Leiria também sabe que não é fácil fazer golo ao foco do Porto através das jogadas de combinação, apostar aqui não sofrer, uma boa estrutura ofensiva, e depois através de lances de bola parada aí sim poder surpreender, porque o Leiria é uma equipa muito forte neste tipo de situação.
tentar chegar ao gol, ou querer chegar ao gol através desse lance de bola parada, mas sobretudo não defender, para depois poder surpreender num desses lances. Tentativa de Falcao, a bola sai à figura de Gotardi. O Chile a proteger a saída da bola, lançamento para o Porto. Maicon, tapé longo, fora de jogo de Falcao. Posição irregular do atacante colombiano, também já leva 22 golos marcados em jogos oficiais. Fora de jogo bem assinalado, como se vê. Com esta dupla Falcao-Hulk a representar na temporada mais de 50% dos golos portistas. Hulk com 27, com Falcao com 22 golos. Cá está o lance, entrada muito arriscada de Kaká sobre Bellucci, e há falta. É muito assim. Há ali um toque, não sei se será suficiente, mas a verdade é que há um toque de Kaká em Bellucci. Na bola não toca. Na bola não toca e ataca um toque na perna esquerda de Bellucci. O árbitro Cosme Machado não viu esta jogada, muito rápida também. Atenção ao Porto, Bellucci, ainda Bellucci, o remate e a bola sai longe do alvo, mas novo aviso e o Porto parece que começa a querer acelerar o jogo. Em 7, 8 minutos, 3 situações, 2 de Bellucci, o remate de Falcao também. O Porto já percebeu que é isto que tem que fazer. Tem que aumentar a velocidade e sempre que o fez conseguiu de alguma forma confundir a defesa do União de Leiria e criar situações de perigo. Se não o fizer, como dissemos, fica mais fácil para quem defende. Agora, com uma boa circulação de bola rápida, com desmarcações curtas e rápidas, face à balia que tem esta equipa do Porto, aí sim poderá criar situações de finalização. Bola em Michael. Equipa da União de Leiria com algumas baixas, com Paulo Sérgio, Marcos Soares, Obradovic, mas sobretudo 2 jogadores de ataque e 2 jogadores muito rápidos que podiam, neste sistema de jogo, causar alguns problemas. Zhang e também o Negal, 2 jogadores muito rápidos que estão de fora das opções. A se juntarmos a isso o adeus de Silas e de Carlão, é de facto difícil fazer melhor. Também não há muitas opções para o ataque. Sim, é difícil, até porque, como dissemos, com este sistema impunha-se não. Era importante ter jogadores rápidos no meio campo que pudessem fazer essa transição de defesa-ataque, e de facto o Zhang e Negal eram jogadores e são jogadores importantes nesta estrutura da Leiria para poder fazer essas transições rápidas, mas não estão em condições. Por outro lado também temos Pateiro, que embora estando no banco vem de uma lesão, e ele também é um jogador importante nesta equipa do Leiria, não sendo um jogador tão veloz quanto Zhang e Negal, mas boa qualidade técnica, um bom médio de transição, joga bem pela aula e bem pelo centro do terreno também. É um jogador muito importante na ligação meio campo-ataque, mas também aqui está limitado porque não deverá estar nas melhores condições, uma vez que ele está lesionado. Zhang, um jogador chinês que, enfim, diria, despontou aos olhos dos espectadores em Portugal depois daquela épica exibição em Alvalade, num jogo da Taça. Uma derrota do Mafra por 4-3, mas com a Zhang a fazer 3 golos em Alvalade frente ao Sporting. Livre para a União de Leiria, e aqui estará porventura uma das grandes armas dos leirienses para tentar chegar ao gol. Sim, claramente. Estamos a ligar uma equipa muito forte neste tipo de situações. No jogo aéreo tem jogadores com bom tempo de salto e com bom jogo de cabeça, e será com certeza uma das armas que o Leiria vai utilizar para poder surpreender a ofensiva do Porto. Praticamente meia hora jogada em Leiria, 0-0, livre para a equipa leiriense, livre para o pé esquerdo do brasileiro Patrick. Bom cruzamento, mas Elton a resolver. Mal no passe, Elton. Bem dada a lei da vantagem, atenção, consegue corrigir Maicon, mas aqui claramente o erro é de Elton. Sim, tentou sair rápido, a tentar surpreender o União de Leiria numa situação de contra-ataque,
mas a perca de bola criou uma situação difícil para a sua ofensiva, para a sua baliza. Deu a lei da vantagem Cosme Machado, mas mostrou o cartão amarelo a Bellucci. Falta por trás sobre o adversário, bem dada a lei da vantagem. E na primeira interrupção a exibir o primeiro amarelo do jogo. Não é um dos jogadores em risco de exclusão, é o 7º amarelo, muitos cartões para o médio criativo. Há 5 jogadores do Porto em risco de exclusão. Elton, Álvaro Pereira, Guarín, Fernando e Otamendi. Atenção à União, corte da defesa do Porto, Bellucci, bem jogado, Hulk. Recuperação em falta. Livre já marcado, Hulk. Nova falta. Vemos as duas infrações cometidas no lance com Hulk, Varela, Moutinho. Ultrapassada há meia hora de jogo, rolando. Mau passe e julgo que há falta do atacante. Falta de Hulk. No duelo com a Patrick, deixou-se antecipar, depois acaba por cometer infração sobre o jogador do União. Decisão correta do árbitro Cosme Machado. Patrick. A entrar no meio, Kaká. Atenção à União de Leiria. Situação de grande perigo. Remate. Bate ali na barreira defensiva do Porto, mas aparece finalmente a União de Leiria com perigo no ataque. Fabrício a tentar o remate. Boa ação defensiva de Maicon. Mas há alguma liberdade ali próximo da área do foco do Porto, que concedeu a Fabrício. A bola depois bate no defensor, mas o Porto normalmente não costuma conceder estas facilidades aos adversários em zona frontal. Guarín. Bola em Hulk. Ainda Hulk. Bom trabalho do brasileiro. Cruzamento de letra. Não chega. Falcao. Lançamento para a União de Leiria. Bom pormenor agora de Hulk. Excelente o pormenor, este cruzamento de letra. Não está ao alcance de todos, é de facto um pormenor delicioso por parte. Ele que vive seca de golos, a caminho dos 700 minutos sem marcar, 8 jogos em branco. Pode também provocar alguma ansiedade no próprio jogador na procura desse regresso aos golos. Ainda por cima, numa época em que está a marcar, que tem marcado tantos golos, esta seca recente certamente causará alguma ansiedade no jogador brasileiro. Sim, queria sempre. Ele tinha num excelente momento, teve um período muito bom a fazer golos. Não sendo um ponta de lança, mas é um jogador que, não sendo melhor, embora muitas vezes também fazendo essa posição. Mas mesmo, sobretudo na ausência por lesão de Falcão. Sobretudo nisso. Mas é um jogador que, jogando na ala, é sempre muito perigoso. Muito forte no contacto físico, com diagonais interiores muito boas e depois com uma violência de remate, que é característica também sua. Dissemos já há algum tempo que não faz gol. É natural e normal que possa criar aqui e ali alguma ansiedade pelo facto de não estar a fazer gols. O jogador, quando faz gols, tem sempre outra motivação e outra confiança. O Chile queda na grande área, não há nenhuma infração. E há pontapé de canto. Não protestou sequer de Futsal, é porque pediram os jogadores da União de Leiria, Zé António e também Ruben Brígido, uma punição disciplinar para o lateral uruguaio, depois surpreendidos também com esta decisão de Cosme Machado. O lance, de facto, é dividido entre três jogadores. Algumas dúvidas em relação ao canto, penalti não existe, o próprio jogador pede desculpa ao árbitro algum receio de ver o cartão amarelo. Mas aqui não pareceu canto, sinceramente não pareceu canto. Pareceu que foi Futsal que tocou na bola. E agora uma situação de Bellucci com uma situação de algum risco numa abordagem ao lance
que poderia ter dado a grande penalidade. Simulação. Abordagem muito arriscada e atenção à equipa da União de Leiria. Fabrício espera pelo apoio. Marcos Paulo, mau passe. Insiste a União de Leiria. Paulo Vinícius. Kaká. Ruben Brígido. É atrevido este jovem jogador. Consegue passar, consegue manter a União ainda à posse de bola. Bola nas mãos de Elton. Uma boa ação do Ruben Brígido. Como dissemos, uma das suas características esta é ele com bola, é agressivo e visa a baliza adversária. Por vezes também ainda não encontrou o timing certo para soltar a bola, mas é uma das suas qualidades, as suas características, esta forma agressiva como visa a baliza adversária. Falcao. O Chile. Montinho. Guarín. Muito torto o pontapé do médio do Porto. Freddy Guarín. Quando recuperamos aquele lance de há pouco com... Não há falta, mas há de facto muito risco na abordagem. Com... O árbitro está em cima do lance. Mas que é arriscadíssima a ação do Kaká. E já vimos situações de grande penalidade. Ele toca ao de leve no Bellucci. É, de facto, há ali um toque. Toque no joelho. E se marcasse mais uma vez grande penalidade, não escandalizaria, porque é uma questão de intensidade também. Se calhar não foi o suficiente para derrubar, mas a verdade é que a bola já não está lá e alguma imprudência é arriscado por parte do Kaká fazer aquele tipo de movimento. O árbitro a entender, precisamente, porque vê que está em cima do lance, está bem colocado, mas a entender que a tal intensidade não foi suficiente para assinalar a falta. Segundo lance com Bellucci na grande área da União de Leiria. Hulk. Arranca Hulk. Cruzamento. Corta a defesa leiriense. Fabrício. Patrick. Zé António. Fora de jogo. Posição irregular assinalada ao ataque leiriense. Adiantado os dois jogadores da União. Mas para já um jogo num ritmo muito baixo. O Futebol Clube Porto, quanto baste, claramente a dar a ideia de que mais tarde ou mais cedo acredita que poderá marcar. Claro, é difícil um jogo ter um ritmo muito alto face à estratégia, enfim, de uma das equipas. E o remate que sofre um desvio e acaba nas mãos de Gotardi. Remate longe de Hulk, com o recurso a esta arma face a uma defesa tão fechada como é a da União de Leiria. É, de facto o desvio é ligeiro de Bruno Miguel, porque caso não fosse, dificilmente Gotardi teria possibilidades de defender esta bola. Acabou por sair na direção do guarda-redes principal. Boa saída de Elton. Lançamento para a União de Leiria. A perder para Montinho, não há falta. E sai o Porto. E agora há uma situação de superioridade numérica do Porto. Mau passe de João Montinho. Uma boa recuperação também por parte da defesa da União de Leiria. O passe não saiu nas melhores condições, mas o Leiria defensivamente recuperou muito bem. O Gomes. Mais um mau passe, recupera agora Bellucci, mas depois não devolve bem a posse a Álvaro Pereira. Muitos passos falhados de parte a parte. Surpreendente, porque nós pensávamos que o relevado pudesse não estar nas melhores condições, face à chuva caiu, mas está escorregadio, parece que não está irregular, e surpreende porque quer a União de Leiria, quer o Futebol do Porto, são equipas de grande índice técnico, de jogadores de grande qualidade técnica e têm errado mais passos do que aquilo que seria desejável.
Pontapé livre para a equipa leiriense, subida dos centrais, como é habitual. Livre para Kaká, brasileiro que chegou do futebol dinamarquês, do Odense. Bom cruzamento. Zé António ali a tentar cabecear, recupera a União. O Gomes. Corta Fuchile. Agora descoordenação entre Bellucci e Falcão. Falha de comunicação ali, estavam os dois jogadores sós. Patrick. Zé António. Atraso para Gotardi. Rolando a ganhar de cabeça. Bellucci. Maicon. E de imediato recua as linhas a equipa leiriense. Bellucci. Falcão. João Moutinho. Álvaro Pereira. Varela. Moutinho. Lançamento para o Porto. Álvaro Pereira a tentar ali surpreender a defesa adversária. Posse de bola para a União de Leiria. O último a tocar é de facto o Maicon. Deveria ter sido tocado nas costas por Kaká, mas o árbitro assim não entendeu. Agora que foi o último jogador a tocar na bola, sim. Paulo Vinícius. Mais um mau passe. Acaba por haver um toque de Fuchile, ali com ligeira hesitação, e atenção que estava tudo a dormir, tudo à espera do lançamento para o Porto, também com hesitação quer do auxiliar, quer do árbitro. Sim, pareceu. E muito bem o jogador da União de Leiria, que foi o único que percebeu que havia ali uma possibilidade de resposta rápida da União de Leiria. João Moutinho. Mas não estará, sobretudo o André Vilas Boas, não estará satisfeito com esta primeira parte do jogo. Sim, claro que não. Naturalmente, a segunda parte poderá trazer algumas alterações, sobretudo da forma como o Porto deve encontrar soluções para surpreender. Mas, como dissemos, não é fácil aumentar muito a velocidade do jogo quando não há espaço. Embora, como dissemos também, ao longo desta primeira parte, que o Porto sempre que joga de uma forma mais simples e mais rápida, com estas tabelas curtas e desmarcações rápidas também, conseguiu surpreender. Mas, face àquilo que é uma organização defensiva tão forte, fica difícil do jogo se tornar rápido e de haver muitas situações de perigo. Bola em alta, supremacia do Porto na posse de bola, como era esperado. Bellucci, bom pormenor de Bellucci. Moutinho. Varela. Apoio do lateral, Álvaro Pereira. Cruza para a possibilidade de remate Hulk. Ainda Hulk a atirar longe do alvo. Perdeu a oportunidade de rematar de primeira, depois tentou ali trabalhar-se e finalmente com o pior do pé, com o direito, a atirar ao longo. Acho que ele teve hipótese de, quando recebeu o passe do colega de equipa, poder disputar de primeira, quis adornar e depois já sem ângulo e o remate a não sair bem. Estamos praticamente a chegar ao minuto 45. Não há golos e também não há um grande espetáculo em Leiria. Não, é uma verdade, não há um grande espetáculo. Pensávamos nós que o jogo pudesse, enfim, ter outra emotividade face àquilo que era, àquilo que é o valor das equipas. O Porto, de facto, muito forte. O Leiria, mas como dissemos, a estratégia de União de Leiria, eu penso que se por um lado não é agradável para quem está a ver, como é óbvio, mas para que são... Estarão possivelmente os nossos assinantes em casa a dizer que a União está com um autocarro nesta partida. Sim, poderão dizer, mas eu estou a referenciar aquilo que é a estratégia do Pedro Caixinha. Muito possivelmente o Leiria estará a cumprir à risca aquilo que foi
pré-estabelecido para o jogo. Isto é, procurar fechar de facto o espaço ao do Porto, sabendo que é muito forte, não sofrer golos e depois, numa transição ou num lance de bola parada, poder surpreender. Agora, em termos de espetáculo, é claro que nós estamos a assistir a um bom jogo. Nota só para estes protestos finais, ainda que ligeiros, dos jogadores do Futebol Clube do Porto que tinham a bola, já que Cosme Machado não deixou o cronómetro chegar aos 45 minutos, mas também por uma diferença de cerca de 3-4 segundos. Intervalo em Leiria, Leiria 0, Porto 0. Já voltamos para recordar alguns dos momentos da primeira parte. Até já. Daquilo que é a equipa de Leiria quando joga em casa. Assumir o jogo com uma boa circulação, em ataque planeado. Hoje, certamente que isso não irá acontecer, a menos que uma das equipas faça gol, e neste caso o Futebol do Porto, se tiver a facilidade de fazer um gol, vai com certeza provocar a alteração na forma de jogar da Leiria. Mas se não acontecer, penso que o Leiria não vai fugir muito deste jogo. Muito bem o árbitro, porque há falta primeiro sobre Ruben Brígido do que a infração seguinte, que foi uma posição irregular do jogador que recebeu a bola. Falta, e Rolando podia até ter visto o cartão amarelo, entrada exclusivamente à perna do adversário, pontapé livre bem assinalado pelo árbitro, a decisão posterior de assinalar fora de jogo, literalmente sem validade, porque a primeira infração foi claramente a entrada de Rolando sobre Ruben Brígido, que parece ser dos homens do meio campo para a frente o único capaz de agitar as águas em futebol corrido. E saiu um cartão amarelo para Fuchile. Cartão amarelo para Fuchile, não sei se protestou qualquer coisa ali na grande área. Pontapé livre para Kaká. Também não estava em risco o Fuchile. Cruzamento de Kaká e o corte da defesa do Porto. Afasta Hulk. Patrick. Ainda o lateral esquerdo brasileiro. Kaká. Mais uma bola longa. Demasiado longa. Chega tranquilamente até Elton. E há para já homens em aquecimento dos dois lados no Futebol Clube do Porto, Mariano, Rames Rodrigues e também Ruben Miguel do lado da União de Leiria. Estão a aquecer Panandete e Guidi, também Pateiro e ainda o médio Diogo Oma. Lançamento para Rolando. Afasta Zé António. Michael. Não mexe rigorosamente nada na estrutura da equipa o técnico Pedro Caixinha. Ao passe de Michael. Porto à procura da 11ª vitória consecutiva no campeonato. Porto que tem este registro impressionante do ponto de vista defensivo. Este é o 23º jogo, mas ainda não está terminado, portanto, excluindo este, 22 jogos completos, em 16 não sofreu golos. A qualidade do Futebol do Porto, não só em termos ofensivos, porque a equipa vale sempre por um todo, e em termos ofensivos também temos que considerar, não se podemos reportar só o ataque. O meio campo aqui também tem muita influência na forma como se incorpora. Muitas vezes cria desequilíbrios em termos de ataque, não são só os avançados, mas depois também em termos defensivos. Não podemos dizer que será só a defesa o seu ponto forte, é o todo, é um coletivo. E o Porto, quando não tem a posse de bola, é uma equipa também que se regrupa muito, dificulta muito a ação do adversário, com pressão sempre ao portador da bola. Portanto, cá está o lance de há pouco com o Ruben Brígido, o árbitro ter-se-á equivocado ao exibir o amarelo a Fuchile, porque a falta é claramente de Rolando. Daí o ar surpreso também do Uruguai. Sim, pensávamos poder ter sido por protestos, mas não. Claramente uma equipe do árbitro, quem fez a falta foi Rolando. Daí a surpresa também de Fuchile. Perdão. Vai lá chegar a Gotardi.
segunda parte com muitas semelhanças em relação àquilo que foi a primeira. Moutinho. Hulk. Cruza Hulk, corte da defesa lariense, insiste Bellucci, Moutinho, Fucile, Varela, Bellucci, tenta variar o flanco do jogo, tenta abrir uma brecha na defesa lariense, mas não se desorganiza a equipa da União. Agora uma perda de bola de Kaká, remate, sai ao lado, remate de Hulk, com o pior pé do brasileiro, o pé direito, sair ao lado. Situação controlada por Gotardi, sair torto o remate de Hulk. Já leva 5 remates, é o mais rematador do jogo. Rolando. Hulk. Arranca o brasileiro. Ainda Hulk. Passa Hulk. Cruzamento muito largo. A bola sai pela lateral, pertence à União de Leiria. O Hulk a surgir do lado esquerdo, Varela estava agora do lado direito, foi nele que o brasileiro tentou colocar a bola, mas com muita força, lançamento para Patrick. Temos o dado estatístico relativo a Hulk, 5 dos 13 remates da equipa até agora. Jogador com mais remate. Rolando. E a bola já saiu. Pontapé de baliza para a União de Leiria. Mas um jogo muito morno na cidade de Leiria. Sim, esperava-se que pudesse ser diferente. Mas de facto um jogo um pouco interessante para quem está a seguir, ou quem está aqui no estado e quem está a seguir pela televisão também. Intensidade muito baixa, é pouco atrativo, pouco emotivo. Álvaro Pereira, tabela com o Hulk, ainda o uruguaio, faz falta. Empurrão de Álvaro Pereira. Diz o uruguaio que foi apenas carga de ombro, mas não foi. Foi carga nas costas do jogador leiriense. Ganha bem a posição e depois é empurrado Kaká. Livre para Gotardi. Sempre muito difícil para o Porto também pelos corredores laterais. Quer Kaká, quer Rubem Brígido e outras vezes Iturra, sempre que os laterais do Futebol do Porto procuram se adiantar, há sempre uma oposição por parte destes dois médios para procuram fechar o corredor. Aqui temos Rubem Brígido já nesta ação, anteriormente Kaká. Fucile, Varela, mau passe de Varela, mau também o lance depois pela defesa lariense, a bola acaba nas mãos de Gotardi. O alívio foi de Hugo Gomes, ficou curto, ficou nos pés de Bellucci, que depois também não teve muita sorte neste remate. Bellucci, Moutinho. Dá a ideia que houve ali uma ligeira alteração na equipa do Futebol Clube do Porto, embora com o adversário com as linhas tão recuadas não seja muito fácil de perceber. Dá a ideia que o Moutinho trocou com o Guarini, joga agora ligeiramente mais recuado em relação ao Freddy Guarini. Já vamos tentar perceber isso, se é assim ou se foi meramente da circunstância daquele lance. Se não foi circunstância, Isto nesta segunda parte. tem algum fundamento. E porquê? Dada a dificuldade do Futebol do Porto em criar situações de desequilíbrio através de jogadas de combinação, aquilo que dissemos, face a tão pouco espaço, apostar naquela que é uma das qualidades do Guarini, nos pontapés de meia distância, jogando mais próximo da área, para depois ter a oportunidade de poder surpreender com o bom remate que tem. O João Moutinho no Sporting jogou muitas vezes também como médio mais recuado, jogou como médio pelo corredor direito, ainda com Paulo Bento.
mas está claramente o Guarim mais está, adiantado. E como dissemos, Claramente com essa ideia desde o com essa início da ideia parte. de poder aproveitar o bom remate de Guarim, jogando mais próximo da área. E está a primeira alteração no Futebol Clube do Porto, saída de Varela para a entrada de Rames Rodrigues. Saída de Silvestre Varela, entrada de Rames. A troca em Moscovo foi ao contrário. Saiu Rames, entrou Varela. 2 candidatos para um lugar só, partindo do princípio que Hulk e Falcao, pela influência e pelos golos que dão à equipa, são donos indiscutíveis de 2 das 3 posições do ataque. E aqui apostar também, o jogo não saiu bem ao Varela, não conseguiu encontrar espaço para poder fazer uso também da velocidade, nem das ações individuais, quando o Varela também é um elemento forte, mas apostar também na irreverência do Rames, também com essa característica, mas talvez um pouco mais rápido e mais agressivo do que o Varela. Se calhar não tão forte no 1 contra 1. Atenção ao Porto, defesa de Gotardi, ainda Fugile. Perder a possibilidade de cruzar de primeira e depois faz falta. Lateral Uruguai. Só para terminar a relação entre o Rames e o Varela, como dissemos, não tão forte quanto o Varela nas situações de 1 contra 1, mas um jogador rápido, bom pé esquerdo também, com velocidade também pela linha, e aqui a tentar que o Rames consiga aquilo que não conseguiu o Varela, que é criar desequilíbrios, situações de cruzamento para Falcão, por exemplo. Um trabalho individual, ganha um pontapé de canto a equipa da União de Leiria. E também me apercebi, não sei se aí embaixo te apercebeste disso, e certamente os próximos minutos já vão esclarecer. No momento da substituição, o Rames Rodrigues levava uma série de indicações para Moutinho, para Guarín, para o Bellucci. Vamos tentar perceber já nos próximos minutos E Moutinho qual também é foi ao que é banco. precisamente a colocação de Rames Rodrigues, porque fiquei com a ideia que poderá ser nas costas de Hulk e Falcao, passando a jogar em 4-4-2 com Losango no meio campo. Moutinho mais recuado, Guarín mais pela direita, Bellucci mais pela esquerda e Rames nas costas. Nessa circunstância, percebi-me que Moutinho também foi chamado ao banco, ouviu também ele algumas indicações de André Vilas-Boas e que depois comunicou essas indicações a alguns companheiros. Vamos ver como se posiciona agora o Futebol Clube. E o João Moutinho continua ali a dar algumas indicações ao Bellucci, sinal claro de que de facto a alteração não foi apenas homem por homem, mas também houve ali mudança estrutural na equipa do Futebol Clube. Sim, sabemos que o André vai tentar encontrar solução com modificações para poder surpreender. O Rames, como dissemos, um jogador rápido, agressivo também com bola, que se movimenta bem ali na frente de ataque. Não parece, porque o Leiria está muito confortável, como dissemos, jogando um 4-4-2 e o Leiria com 3 centrais. Mas é agora mais visível aqui de cima que é isso que acontece, com subida dos laterais e passa a jogar com 4 médios, sendo que Rames Rodrigues joga mais nas costas dos 2 pontas de lança. Sim, mas dizia eu que tanto o Leiria com três centrais, à partida não criará grande dificuldade à defensiva da União de Leiria, uma vez que tem 3 homens na zona central, muito possivelmente um marcará Falcão e outro adiantar-se um pouco mais para marcar o João Rodrigues. Cruzamento, corte da defesa lariense. Cá está Rames em posição mais central. Corta novamente a defesa da União de Leiria. Assistindo um jogo com características distintas daquelas que normalmente o Porto encontra, porque está a ser de facto uma equipa muito mais recuada do que a generalidade dos adversários atua, apesar de normalmente jogarem numa perspectiva mais defensiva, se calhar não tão vincada. Atenção a Guarini, o golo! Outra vez Freddy Guarín, 1-0 para o Porto, minuto 58, 5º golo na temporada, 3º no campeonato, e está de facto em alta este médio, com essa mudança a ser fundamental. Guarín a jogar não como 6, mas como 8, e a aparecer em zona de finalização
e a dar vantagem ao Futebol Clube do Porto. Já tinha marcado a temporada passada aqui em Leiria no triunfo do Futebol Clube do Porto por 4-1. Agora a tentar a meia distância ter sucesso. A bola a bater muito perto da zona onde estava Gotardi e com o relevado molhado, dificuldades ainda maiores para o guarda-redes brasileiro da União de Leiria, que foi incapaz de segurar esta bomba de Freddy Guarín. Claramente, e aqui a leitura de André Vilas-Boas a ser correta. Tínhamos dito isso, o adiantamento do Guarín face à dificuldade do Futebol Clube do Porto em encontrar situações de desequilíbrio e situações de finalização. O Leiria estava muito organizado, muito posicionado. Este adiantamento do Guarín, dissemos que ele é um jogador que remata com violência e de extrema facilidade. Ia ser feliz aqui esta alteração por parte de André Vilas-Boas, com o espaço que deram ao Guarín, um remate fortíssimo, a bola a bater ainda na frente do Gotardi, dificultando ainda mais a intervenção deste e a conseguir um gol belo e feito. E agora o conjunto leiriense vai ter que ir a jogo. Sim, eu penso que a partir daqui as coisas necessariamente serão diferentes. O Leiria já está a perder, já não lhe interessa com certeza estar tão atrás, porque o resultado é negativo. É possível que Pedro Caixinha também possa agora, não só com os jogadores que tem, de os adiantar mais, mas também fazer algumas alterações na procura agora de poder chegar à igualdade, uma vez que está em situação de desvantagem. Bom pormenor de Kaká, cruzamento, muito perigo. Muito perigo, é o lance mais perigoso da União de Leiria, que precisou de sofrer um golo para sair da toca e agora criar muito perigo com grande corte da Fuchila. Para já está a reação de Pedro Caixinha, chamada ao banco internacional pelo Burkina Faso, Panandetigui. É um lateral direito, sobe bem, pode acrescentar qualquer coisa à equipa. Veremos o que é que vai fazer, pode até retirar um dos centrais. Pode retirar um dos centrais, ele também é um lateral, mas também joga muitas vezes com médio ala e poderá ser isso que irá acontecer. Jogando o Gomes como lateral, um esquema de 4 defesas. Exatamente. E Panandetigui como médio daquele lado. Já vamos confirmar. Resta saber quem vai sair. Se for um central, o Leiria vai jogar no 4-4-2. Um dos elementos do meio campo poderá jogar mais próximo de Fabrício. Enfim, arriscar um pouco mais. Lançamento para a União de Leiria. Já Freddy Guarín marca pela 5ª vez na temporada. Ele que na época passada também esteve em destaque nesse aspecto da finalização. Marcou 7 golos, 4 no campeonato, 3 na taça, o que para um jogador que não é titular é um bom registro. E tem de facto momentos na temporada. Está a viver o seu momento esta época. Sim, eu penso que para Guarín, e ele já reclamou algumas vezes a titularidade face àquilo que é o rendimento que tem tido na equipa do Futebol Clube do Porto. O azar do Guarín é que o Futebol Clube do Porto tem de facto um meio campo muito forte, com Fernando, Bellucci e João Moutinho, que tem sempre uma prestação também muito alta, muito elevada, e jogando o Porto e muito regular, e muito regular, com 3 médios, fica difícil a entrada, apesar de todo o bom desempenho que ele tem tido sempre que é chamado. Recuperação de Bellucci. Guarín. Bola a sair pela lateral, mas se não tivesse saído, Falcao estava em posição irregular. Porto vence por 1-0. Pode somar a 11ª vitória seguida no campeonato. E pode ficar a 2 triunfos da conquista da Liga Portuguesa. Recupera Rames. Guarín. Corte da defesa da União de Leiria. Guarín. Bellucci. Com Rames numa zona central, há espaço para Álvaro Pereira no corredor. O passe é que sai muito comprido. Para já, independentemente de ter chegado à vantagem, mantém o esquema com 2 pontas de lança, Hulk e Falcao, e com Rames nas costas. Até para, enfim, testar uma alternativa ao habitual 4-3-3. Sim, facilmente a equipa está confortável da forma como está, mas se há alguma coisa correr menos bem, ou se entender que a equipa não está depois a corresponder tão bem, facilmente altera e volta ao seu esquema de 4-3-3. Sem precisar sequer de mexer os jogadores em campo, porque Rames
pode e joga muitas vezes numa das alas, nesse 4-3-3. Recuperação de Moutinho. Tenho a ideia que é a primeira vez no Futebol Clube do Porto que joga como 6, como médio mais defensivo. Sim, penso que sim também. Normalmente é Fernando, Sim, sim, sim. Sousa também jogou, Guarín e agora Moutinho. Rames. Bola para o Hulk. Atenção ao Hulk. Vai para o remate. Defesa de Gotardi. Estava Falcao no meio, mas estava também no meio de 2 defesas. Percebe-se a aposta de Hulk. Mas claramente haver mais espaço e vai tornar o jogo melhor, mais aberto. O Leiria também a adiantar-se um pouco mais. É evidente que vai correr algum risco, como dissemos que ao adiantar o Porto é uma equipa muito perigosa, mas também fica mais próxima de poder incomodar a ofensiva do Futebol do Porto este seu adiantamento. Passa bem Álvaro Pereira. Não sai a tabela entre Álvaro Pereira e Hulk. Tenta responder Kaká. Fora de jogo de Fabrício. E agora sim, tempo para a alteração na União de Leiria. Já está há algum tempo à espera para Anandete Guiri para entrar e sai Hugo Gomes, o lateral direito da equipa leiria. Troca por troca. Surpreende, sim, sim. Agora já surpreende, vamos ver se vai manter esta estrutura mesmo a 3 centrais, mas com esta entrada aqui é lateral pelo lateral. É um jogador mais forte fisicamente também. A não ser que haja algum problema físico com o Gomes. Vão conversando também ali os centrais. Lembro também que Paulo Vinícius já por várias vezes ocupou a posição de lateral, mas para já Panandete Guidi junta-se nessa zona defensiva da equipa leiria. Ele que joga também como médio. Paulo Vinícius é um jogador polivalente. Marcou em Alvalade um golo importante numa vitória frente ao Sporting por 1-0. Bom cabeceador também. Bellucci. Guarín. Espaço para Álvaro Pereira. Recupera Panandete Guiri. Internacional pelo Burkina Faso. Tal como Mamadou Tal, jogador que está no banco. Perda de bola de Bellucci. A tentar surpreender Elton. A ver o adiantamento do guarda-redes brasileiro. Fuchile. Bellucci. Porto mais confortável agora, em vantagem. Graças ao golo de Freddy Guarín. Atenção ao Hulk. Ainda Hulk. Ainda Hulk. Ainda Hulk. O remate e o corte. Uma grande jogada de Hulk. A passar por tudo e por todos. Mas no último instante penso que terá tentado a assistência para Falcão. De resto, o brasileiro a apontar para o avançado colombiano, dizendo-lhe isso mesmo: tentei assistir-te, mas acabou por ganhar apenas o pontapé de canto, que vai ser batido por Bellucci. Grande lance de Hulk. Excelente ação individual. Penso que ele teve alguns momentos em que podia ter tentado o remate à baliza. Não o fez e depois, quando tentou servir Falcão, já não conseguiu, com a ofensiva do Leiria a cortar, mas um grande pormenor individual. Guarín. Álvaro Pereira. Cruzamento, atenção a Falcão, não chega por pouco. Muito perigo outra vez. Com mais espaço, agora o Porto pode também criar mais perigo. Paulo Vinícius. A perder Kaká. Não é mau jogador, é um jogador evoluído tecnicamente, mas não é Silas. Não, é tecnicamente evoluído também. Não tem a capacidade de segurar tanto a bola como tinha Silas. Parece-me também que ainda... e ele hoje aparece melhor do que há 2 jogos atrás, parece-me 2, 3 jogos quando ele apareceu na equipa da União de Leiria. Talvez ainda à procura do melhor entrosamento e do melhor ritmo também, mas é um jogador de qualidade neste meio campo de Leiria. Ele que vem do futebol dinamarquês. Irmão de Dedé, um lateral esquerdo brasileiro que joga há muitos anos na Bundesliga, no Borussia Dortmund. Patrick. Cruzamento, o Elton a resolver.
Ainda olhou para ver a possibilidade de contra-ataque, de lançamento rápido, mas não existia nenhuma solução. Bellucci. Álvaro Pereira. Novamente Bellucci. Mau passe de João Moutinho. Ruben Brígido a perder. Moutinho. Guarín. Rames. Apoio de Guarín. Cruzamento atrasado. A ideia é boa. Ainda Bellucci. A perder. Alguma confusão agora e finalmente Gotardi a ficar com a bola. Panadete Nguiré. Fabrício. Mas depois faltam opções. Bellucci a facilitar e a perder a bola. Álvaro Pereira a recuperar. Não tem muita gente na frente a equipa da Liga. Não, quis decidir rápido. Penso que ou temporizava ou esperava. Temporizava e esperava o apoio de alguns elementos no meio campo. Quis decidir rápido e o Porto, em supremacia ofensiva, anulou. Prepara a segunda alteração. Pedro Caixinha chama ao banco Pateiro. Jogador importante, jogador também para atuar numa ala. Rápido, bom tecnicamente, vem de lesão, é um aspecto importante. Sim, penso que vem acrescentar a este meio campo da União de Leiria que falta jogadores com esta capacidade de poder fazer a transição e a ligação meio campo ataque. O Ricardo Pateiro tem essa característica, vai ser dos melhores elementos deste meio campo da União de Leiria. Vai com certeza acrescentar um pouco mais de qualidade nessa transição, nessa ligação meio campo ataque à equipa da União de Leiria. Um passe de que não conseguiu dominar Falcao. Panadete Nguiré. Atuava na segunda divisão alemã, este internacional pelo Burkina Faso. Hulk, cruzamento e corte de Zé António. Temos Pateiro. Michael. Fuchile. Cruzamento muito largo de Fuchile. Descoordenação defensiva. Ninguém avisou o Paulo Vinícius que não tinha ninguém do Futebol Clube do Porto nas costas, se deu o pontapé. Falta de comunicação na ofensiva. Alguns cantos necessários. Pontapé de canto para Bellucci. O oitavo no jogo para os portistas. Moutinho. Álvaro Pereira. E ali tentar surpreender Gotardi. Mas desatenção na ofensiva do Leiria. Campo marcado de uma forma curta, mas com o jogador na área a fazer uma movimentação, a receber, sem oposição. Aqui uma descoordenação, desconcentração por parte ofensiva da União de Leiria. Saída de Ruben Brígido, entrada de Pateiro, é a segunda alteração da equipa leira. Estava a ser a unidade mais desequilibradora do meio campo para a frente da União de Leiria. É ele que sai. Era o jogador do meio campo do Leiria que mais velocidade tem e que mais agressivo era com bola em direção à baliza adversária. Aqui vai ser mais uma vez uma troca por troca. Aí no Porto parece que vai haver dupla alteração, pelo menos já foram chamados ao banco Cristiano Rodrigues e também Ruben Miquel. Falcao ou Hulk, um dos que poderá sair à partida para a entrada de Rodrigues. Ruben Miquel, pode ser Bellucci, Moutinho. Vamos ver, faz técnico André Vilas Boas. Álvaro Pereira. Panadete Nguiré a recuperar. Paulo Vinícius. É mais uma equipa lariense com grandes dificuldades de criar problemas ao adversário. Reagiu bem ao gol sofrido, teve logo uma excelente jogada de grande perigo, mas penso que a partir daí
voltou outra vez àquilo que foi o Leiria ao longo do jogo, muito posicionado atrás e com grande dificuldade em fazer a ligação para chegar à baliza de foco do Porto. Pateiro. Recupera o Porto. Bellucci. Rames. Hulk. Moutinho. Maicon. Muito mais ataques do Porto. Grande passe agora. Falcao pode fazer, não faz. Que grande passe de Bellucci. Assistência fenomenal do argentino. Muito bem, Gotardi a negar o golo a Falcao. Falta indiscutível. E se calhar cartão para Moutinho. Grande passe de Bellucci. Um passe fantástico, soberbo. Depois também a recepção do Falcão, mas mais uma vez Gotardi. Ele que tem sido... Tudo limpo, como se vê. Não, legal, perfeitamente. A desmarcação rápida, um passo preciso e depois uma excelente defesa também com o Gotardi a sair bem e oferecer o corpo à bola e a evitar o segundo gol. Grande passe de Bellucci. E depois Gotardi a evitar o 2-0 e a evitar o ponto final do jogo. Vimos também a falta de Moutinho, falta indiscutível, feita intencionalmente para travar uma potencial situação de perigo para a baliza do Porto e haver o amarelo. O Moutinho a sair também é para já a primeira alteração das duas confirmada. Levantada a placa número 8, o Moutinho a sair para a entrada de Ruben Miquel. Resta saber agora quem sai para a entrada de Cristiano. João Moutinho, 7 cartões amarelos no campeonato, os mesmos que Bellucci, também amarelado neste jogo. Entrada de Ruben Miquel, entrada de Rodrigues, confirma-se um dos dois da frente. Falcão. Desta vez, pela primeira vez nos jogos com a União de Leiria, a ficar em branco o colombiano, que em 3 partidas frente aos leirenses tinha apontado 6 golos. Esteve muito perto de marcar há pouco e arrumar em definitivo com a questão, mas muito mérito também para Gotardi, que sem estar a fazer um jogo com trabalho imenso, acaba por ser possivelmente a melhor unidade da União de Leiria. Com 2, 3 defesas de boa qualidade. Também destaque pelo atrevimento, apesar de tudo, para o Ruben Paris. Sim, mas tem sido o elemento de melhor rendimento. Ele quer na primeira parte no formato do Bellucci, na segunda já também com mais 2 ou 3 defesas de grau de dificuldade elevado, a manter, enfim, o Leiria no jogo com 1-0. Há sempre a possibilidade de o Leiria acreditar que pode chegar a igualar. Portanto, a manter o Leiria no jogo graças às excelentes intervenções que tem tido. De 8 passa a 6 outra vez. Freddy Guarina, após a saída de João Moutinho, regressa à posição de médio mais defensivo. 2 jogadores de grande qualidade técnica, Bellucci e Ruben Miquel. Penso que o André... Na teoria, 2 candidatos a um só lugar, né, em condições normais. Neste caso, atuam os 2. Sim, o Porto tem de facto um meio campo muito forte, como dissemos, não só nesta situação entre o Ruben Miquel, Bellucci e João Moutinho, como depois tem Guarim e Fernando. Portanto, é uma equipa muito forte que consegue fazer alterações de jogadores sem que a equipa perca qualidade. Tal é o equilíbrio entre estes jogadores, na grande qualidade que eles têm. Recupera a União. Falta de Bellucci. Vamos entrar daqui a pouco nos últimos 10 minutos de jogo. Porto com 20 remates efetuados até agora. Domínio claro no jogo. Sem estar a ser deslumbrante. Justifica claramente esta vantagem. Claro, justifica. A equipa com mais posse, a equipa que criou mais situações de golo. Justifica-se plenamente. O Leiria sofreu. Teve uma ligeira reação logo após o gol sofrido, mas tem sido muito pouco também. Aquilo que o Leiria tem feito, principalmente para estar a perder. Para estar a perder, esperava que houvesse outra reação, que acreditasse mais, que fosse mais para o ataque, mas não aconteceu. Tirando esse lance, depois
foi um pouco aquilo que tem sido ao longo do jogo, uma equipa muito posicionada atrás, procurando a continuar a encurtar o espaço, ou fechar os espaços para a sua baliza, mas em termos de ataque tem sido muito bom para poder alterar a marcha do marcador. Vão juntar-se as alterações na partida. Leandro Lima é a última opção de Pedro Caixa. Também sem grande risco ao longo de todo o jogo. É verdade que também não há muitas opções de ataque nesta equipa lariense, mas desde muito cedo se percebeu que se lhe dessem o 0-0 assinava por baixo desde o início do jogo. Sim, parece que sim. Não digo que o Leiria jogasse para o 0-0. O Leiria jogou essencialmente para não sofrer gol e depois dissemos, estamos a dizer, num lance de bola parada, poder surpreender. Acredito que o Leiria quisesse ganhar. Agora que teve Querer quer sempre. Quer sempre, naturalmente. Jogar-se para isso é que nem isso. Pois, mas aquilo que vemos é que, principalmente depois de estar a perder, acredito que com o resultado em 0-0 era um resultado que interessava ao Leiria e acreditava sempre que num lance pudesse surpreender e chegar ao gol. Depois de estar a perder, as coisas têm que ser diferentes. É preciso a equipa arriscar mais, assumir mais, correr mais riscos também para poder surpreender. Mas como dissemos, não foi isso que aconteceu ao Leiria depois de estar a perder. Percebe tanto tal lance que logo a seguir ao gol sofrido, que o Leiria criou talvez o lance de maior perigo até ao momento. Não houve remate, mas houve de facto uma situação aflitiva, grande corte de Fugile, possivelmente a evitar o golo da União da Leiria. Mas o Leiria ainda tem João Silva no banco, ele que quando jogou fez logo 2 ou 3 jogos dupla com o Fabrício, e o Leiria jogou muito com os 2 pontas de lança. Mas já não vai entrar, porque Leandro Lima é o terceiro jogador a entrar, já entrou Panadete Iguiri e também o Pateiro. Atenção ao Porto, remate com o corte de Panadete Iguiri, mas nas mãos de Gotardi. Mais um excelente passe de Belo. É possivelmente entre ele e Guarín, que acaba por ser outra vez decisivo, mas se calhar, olhando para o jogo todo, Bellucci acaba por ser a principal figura do Porto. Até ao momento, não havendo mais gols, quem resolve, se não houver, quem decide o jogo é o Guarín com um excelente pontapé. Mas penso que pelo jogo jogado, pelas situações que criou, pelos passos de ruptura que efetuou, 2 deles de grande classe, penso que o homem do jogo até ao momento é Bellucci. Bola em Fugile. Há a tendência, que acaba por ser natural, de atribuir o MVP ao autor, ainda por cima quando há um resultado como é o caso neste momento, 1-0. Mas a ação de Bellucci esteve ligada a praticamente todos os lances de perigo do Porto no jogo. Sim, teve nos 2 lances de grande penalidade, os lances polémicos, em que o Porto pediu grande penalidade, teve 2 remates de grande perigo com o Gotardi a defender, teve estes 2 espaços soberbos também, que isolou 2 colegas de equipa. Isso, claramente, no jogo é o elemento de maior rendimento. Cá está o momento do golo de Freddy Guarín. João Moutinho, o médio mais recuado, a dar a Guarín. Curiosa essa situação, acaba por estar ligada ao golo. A troca efetuada por André Vilas Boas, ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte. E, entretanto, a última alteração na equipa leiriense, e agora sim, com uma alteração também estrutural. Saída de Paulo Vinícius. E entrada de Leandro Lima. Cá está ele com a bola, antigo jogador do Porto, cruza e corta Fugile. Falha o pontapé. Recuperação para a União de Leiria. Cruzamento sem perigo. Cá está Leandro Lima, um jogador que começou por prometer bastante quando chegou a Portugal. Depois aquele problema com a questão da idade do jogador. Esteve em Setúbal também. Enfim, tem prometido, mas ainda não confirmou esse estatuto de promessa que trazia com ele. Sim, pensava-se que ia ser substituto natural de Silas nesta equipa do Leiria,
Luís Carlos é um jogador também de qualidade técnica muito boa, um médio ofensivo, mas as oportunidades que teve, as coisas não lhe correram de melhor forma, não se conseguiu fixar nesta equipa do Leiria como um médio mais ofensivo. Atenção agora à equipa lariense e a bola a sair ao lado, uma situação de perigo com a velocidade de Pateiro. Depois o remate a não sair bem a Pateiro. Aqui uma pequena correção, quem saiu foi o Iturra e não o Paulo Vinícius. Há pouco um erro nessa alteração. Portanto, estruturalmente a questão é manter-se tudo igual. Sim, manter-se tudo igual. Só com a diferença que tem agora no meio campo do Leiria, tem Leandro Lima, Pateiro e Kaká, três jogadores de características mais ofensivas e que podem aparecer mais no apoio a Fabrício. Perda de bola de Hulk. Iturra também um pouco em jogo. Mas é difícil quando uma equipa joga tão recuada. Os jogadores que atuam nas alas praticamente não têm jogo, não têm bola. Sim, até porque tiveram muito também essa missão, que sempre que o Porto tinha a posse de bola e atacava pelas faixas laterais, o Iturra, Kaká ou o Rubén Brígido eram eles que tinham que fazer essa cobertura, sempre do ponto de vista tático a cumprirem, mas depois em termos ofensivos ainda conseguirem fazer esse desdobramento defensivo do meio campo. Rolando. Bola para Cristiano Rodrigues. Lançamento ou falta? É falta. Do uruguaio sobre Zé António. Não tem grande pressa a União de Leiria. Se até ao gol de Guarín, como dizias, Vítor, se percebe, mesmo do ponto de vista do risco no jogo, depois do gol de Guarín, que foi aos 58 minutos, portanto mais de meia hora, pouco risco, pouco rasgo nesta equipa leirense. Sim, praticamente não alterou nada. Manteve na mesma os cinco defesas, 4 jogadores no campo, um homem na frente, sempre que o Porto tinha a posse de bola, baixou sempre também as suas linhas outra vez para o meio campo defensivo. Não houve grandes alterações por parte do Leiria para poder reagir, enfim, ao resultado negativo. Tirando agora estes minutos em que entrou o Pateiro e o Leandro Lima, são jogadores com outras características mais ofensivas do que o meio campo anterior, os jogadores que estavam, porque anteriormente só havia Rubén Brígido e agora tem 3 elementos. Fica a pedir falta à equipa lariense. Atenção à resposta do Porto. Rodrigues. 3 contra 4. Cristiano Rodrigues, apoio de Micael. Ruben Micael. Rodrigues. Ainda Ruben Micael. Depois o remate sem nexo. Cá está o lance em que se reclama uma eventual falta que parece existir. Pareceu-me que é falta também. Bellucci sobre Kaká. Sim. A retribuir as faltas que o Kaká fez sobre ele na primeira parte e aqui também uma falta perigosa. Falta não foi sancionada, não foi marcada, mas ela de facto existiu. Era uma falta perigosa contra o Foco do Porto. Lançamento para a União de Leiria. Porto mais faltoso do que a equipa lariense. Neste encontro. Lançamento para Panadeti Guiri. Zé António. Patrick. Bola a sair pela linha lateral. Lançamento para Fugile. Não tem também grande pressa a equipa do Futebol Clube do Porto. Pode somar a 11ª vitória no campeonato e a União de Leiria pode chegar ao pior registro de sempre, 5 derrotas seguidas em casa.
em 2011, 5 jogos, 5 derrotas, 10 golos sofridos, 0 marcados, depois das saídas de Carlão e Silas. E uma coisa está ligada à outra, como é evidente, apesar de se perceber a intenção de Pedro Caixinha em proteger os que tem agora e de tentar valorizar os que tem agora, que é certo é que a equipa se ressentiu e muito das saídas de Carlão e de Silas, o construtor e o goleador da equipa lariense. Dizer que Carlão ainda tem, passado todo este tempo, ainda tem praticamente metade dos golos da equipa. Atenção, Hulk e o quê? Penalti. Penalti para o Porto. Penalti cometido sobre Hulk. Fica lesionado Gotardi e é possibilidade para o incrível regressar aos golos depois de uma longa seca. É um bom passe, uma boa desmarcação também do Hulk, muito rápido. Não deu para perceber o que é que aconteceu, se foi tocado pelo Gotardi, mas um excelente passe, uma excelente desmarcação também do Hulk. Possibilidade para o 2-0, cá está o lance. O que chega primeiro à bola, isso parece indiscutível. Vamos aqui. Penso não, não dizer, nem sequer. Aqui é. Claro. Podemos dizer que ele provocou o contacto, mas a verdade é que ele existiu e a bola já não estava lá. Penalti para o Porto, derrube de Gotardi, que vê o cartão amarelo. Sim, Derrube de Gotardi e a Hulk. Não há protesto por parte da equipa do União de Leiria a aceitar a infração. Possibilidade para o 20º gol do campeonato e possibilidade para o final da partida. A confirmação do triunfo portista. Caso o Hulk converta esta grande penalidade, E regressar aqui aos gols. é depois de longo jejum de mais de 700 minutos sem marcar. Hulk remata Hulk, 2-0 para o Porto. Vitória portista confirmada em Leiria. Vai ver o cartão amarelo Hulk com um gesto bonito também do médio, do avançado brasileiro. Vai lá Elton tentar sensibilizar, mas não. enfim, a lei, o árbitro não tem culpa da lei, independentemente de ser um gesto bonito de Hulk. O árbitro Cosme Machado limita-se a fazer aquilo que está determinado na lei. 2-0, vitória do Porto. Ganha o jogo, 11 vitórias seguidas, 13 pontos de avanço no campeonato. Fica a 2 vitórias de reconquistar o título de campeão. Sem ser deslumbrante, sem ser exuberante, mereceu ganhar de forma clara, sem discussão. Foi muito melhor do que a União de Leiria. Foi uma vitória clara, justa. Penso que foi aquela equipa também que mais fez por merecer. Fez 2 golos, teve mais 2 ou 3 situações de grande perigo, não podia ter acontecido. O Leiria não teve praticamente uma situação de gol, portanto penso que não há nada a dizer. Poderia ter sido agora, o Leiria reage bem aos golos sofridos. Já há pouco criou perigo pela direita com o Kaká e agora criou perigo outra vez. E outra vez Fuchila no corte. Precisamente na jogada imediata ao gol sofrido, no primeiro e agora no segundo, essas foram as melhores jogadas do Leiria em todo o desafio. Foi logo a primeira reação ao gol sofrido. Saída de Elton. E final da partida, Leiria 0, Futebol Clube do Porto 2. Vitória da equipa de André Vilas-Boas, que aumenta a liderança no campeonato para 13 pontos, quando faltam apenas 21 por disputar. Se o Futebol Clube do Porto ganhar a Académica na próxima jornada, pode vencer o título, pode discutir o título nacional no Estádio da Luz no jogo seguinte, frente ao Benfica. Quanto à União de Leiria, é o pior registro caseiro de sempre, 5 derrotas seguidas para a equipa de Pedro Caixinha, sem marcar sequer um gol. Saímos para curta pausa, já a seguir a análise final do Vítor Pontes e também as reações dos protagonistas. Até já.